Boa tarde, oficialmente meio-dia e hoje nós vamos fazer uma live meio-dia. Então, sejam bem-vindos. E antes de começar, eu já quero contar das novidades do mês. Porque novembro tá sendo um mês cheio de eventos e eu não quero que vocês fiquem de fora, porque vão ser oportunidades de vocês saírem do mental. Então, para além de cursos que a gente vai desenvolvendo a mente, a gente também vai olhar para eventos que a gente possa ir para o sentir, que a gente possa experienciar um dia gostoso. Então, em novembro eu vou ter 2 eventos desse, no qual a gente vai falar sobre retiro, né? Então, vão ser retiros, mini retiros, que a gente vai passar o dia juntas. Vai ter teoria, mas também vai ter muita vivência para ir pro corpo. Então, vai ter yoga, vai ter banho de floresta. Essa experiência é uma experiência incrível. Eu, a primeira vez que fiz, falei, nossa, como é que é banho de floresta? Gente, eu quero que vocês experienciem, não quero dar spoiler de nada. Além disso, a gente vai ter dança, comida consciente, né? A gente vai, então, explorar esse lugar de passar um dia juntos com mulheres, se divertindo, se permitindo. Então, deem uma olhada no meu perfil para vocês verem os eventos relacionados a esse tema. E para além disso, eu também estou com vagas de mentoria aberta, ok? Então sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar como deixar de ser a mãe do marido, não é verdade? E também a mãe nas relações. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica num lugar de cuidar de todo mundo dentro da relação. É mais complicado quando a gente fala que a gente quer ser mãe do marido, né? Mas a gente pode ser mãe de qualquer pessoa. E muito provavelmente, quando a gente é mãe nas relações amorosas, a gente também é mãe em qualquer relação. Então, sejam bem-vindas. Eu vou começar agora a falar sobre esse tema. E o que a gente vai falar? Primeira coisa, gente. Nós, mulheres, nós já temos um instinto maternal de nutrição, né? De cuidar do outro, de nutrir as pessoas. Isso é do feminino, isso é nosso, das mulheres. Acontece que quando a gente foi ensinada, domesticada de uma certa forma, isso pode ir para além do nutrir o que é necessário. E aí como que a gente faz? A gente então vai voltar anos-luz até a nossa infância, porque tudo começou lá. Então como é que funciona? Quando a gente era criança, a gente aprendeu que a gente precisava ajudar os outros, que a gente precisava ver se os outros estavam precisando de ajuda. Não, ajuda a sua irmã, cuida do seu irmão, cuida da sua irmã, me ajuda a cuidar de casa. Percebe? Então, a gente já foi desenvolvendo isso, pegando muito do que a nossa mãe nos ensinou e do como a nossa mãe é. Então, a gente aprendeu a ser mulher muito vendo a nossa mãe ser mãe. E aí a gente foi tomando aquilo como, é assim então que eu tenho que fazer. Eu vejo a minha mãe, por imitação, guardo aquela informação e vou copiando. E aí, a gente vai crescendo e a gente vai para esse movimento de cuidar. Cuidar das amigas, cuidar dos outros. Mas assim, é sempre cuidar de quem tá fora. É sempre cuidar do outro. Cuidar do outro. Faz sentido? Em nenhum momento aqui ainda eu falei sobre cuidar de nós. Eu tô falando que a gente aprende muito a como cuidar do outro. Porque a gente viu as nossas avós, as nossas tias, as nossas mães nesse movimento. E também tem um segundo movimento que a gente notava das nossas mães, que é que mãe nunca reclamou do pai falando assim, o seu pai não me ajuda, o seu pai não faz as coisas, o seu pai esquece, o seu pai não faz o que precisa ser feito, se não sou eu aqui nessa casa, ele não lembra de nada. Quem aqui também não passou por essa vivência? De ouvir que o masculino, que o homem, não faz, não estava disponível, não estava prestando atenção, percebe? Então a gente, quando pequena, foi absorvendo como uma esponjinha todas essas informações. E aí a gente foi crescendo. E a gente começou então a ir para o mundo e a gente começou a se relacionar com as pessoas. E como é que a gente foi se relacionar com as pessoas? Do jeito que a gente aprendeu, que é o que eu preciso fazer para ter amor? Eu preciso cuidar.
O que eu preciso fazer para que os outros gostem de mim? Eu preciso ser útil, eu preciso servir, eu preciso cuidar dessas pessoas, porque senão essas pessoas vão achar que eu sou inútil, que eu não servo para nada e que então eu não faço sentido aqui, as pessoas não vão gostar de mim. E aí a gente vai fazendo isso. Com as amigas, ok. Com os namorados, ok. E aí chega o momento que a gente então decide casar. E nas relações, a gente casa com esse homem. E no dia a dia, dentro do núcleo familiar, o que a gente começa a fazer? A cuidar de tudo. A não abrir espaço para esse homem fazer a parte dele, para esse homem existir nessa relação. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Ou não? Não, Dri, acho que não é assim. Me contem, porque é importante saber disso. Então, repassando. Então, a gente vem de um instinto materno muito grande, que a gente precisa saber quando utilizar esse instinto. A gente precisa saber a hora que ele cabe e que horas ele não cabe, mas quando a gente veio de uma cultura onde cuidar dos outros é muito relevante e muito importante, muito provavelmente a gente nem sabe como fazer isso. Quando é a hora de nutrir, quando é a hora de cuidar do outro e quando é a hora de dar 2 passos para trás. E eu vou falar isso hoje para vocês. Eu vou trazer esse tema de como é ser uma pessoa que sabe o momento certo de nutrir, sabe a postura certa de estar numa relação e sabe a postura certa de ajudar. Ok, então, quando a gente chega na vida adulta, a gente veio então daquela cultura e daquela imagem e daquelas cenas e daquelas vivências que a gente teve da nossa infância. E aí, quando a gente decide então se relacionar com alguém, a pergunta que eu faço para vocês é: você pode confiar nos homens? A partir daquilo tudo que você viveu na sua infância? Então, o que você viu? Como era a relação dos seus pais? O que você viu e aprendeu dentro da relação dos seus pais que hoje afeta você? Então, por exemplo, você veio de um ambiente onde a sua mãe reclamava do seu pai o tempo todo? Você veio de um ambiente onde a sua mãe cuidava de tudo? A sua mãe era a matriarca que cuidava do lar, cuidava das contas, gerenciava tudo? Gerenciava a vida do seu pai também? Como é isso para você? Qual era a porção do seu pai dentro dessa relação? Como você percebia o seu pai e a sua mãe dentro da relação e o que você traz hoje para esses relacionamentos? Será que você aprendeu a confiar nos homens? Isso é uma coisa muito importante, porque se a gente não pode confiar nesse homem, confiar que ele dá conta, que ele pode fazer, a gente, além de ter um instinto nutridor, um instinto de que precisa fazer, precisa cuidar, precisa ajudar, a gente soma o eu não confio em você. E por eu não confiar em você, eu cuido de você. E aí a gente vai tirando esse homem de campo. A gente vai tirando ele e a gente vai começando a desequilibrar essa relação. Por quê? Porque a gente não vê mais o homem, a gente vê o menino, a gente vê a criança, a gente começa e a gente ativa o instinto materno aqui na cabeça e começa a cuidar dele como se fosse um filho. E aí, o homem pode existir? Ele pode fazer parte na relação? Ele pode participar das coisas em casa? Como é a gente pegar e se permitir deixar algo para esse homem fazer no tempo que ele pode fazer, do jeito que ele consegue fazer, e a gente não querer interferir nesse movimento. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa entender que a gente precisa limpar todas as nossas imagens mentais daquilo que a gente aprendeu que era certo. Por quê? Porque muito provavelmente a gente não aprendeu o que era relacionamento e fazer um pouquinho diferente daquilo que a gente assistiu. Por quê? Porque quando a gente assistiu ser uma mulher, é ser uma mulher que nutre, que cuida, que faz, que dá demais e que ajuda, a gente aprendeu de uma forma errada se relacionar. Ah, então a culpa é da nossa mãe? Não, não é culpa da nossa mãe. Só acontece que foi assim que foi. E se eu quero fazer uma história diferente, e se eu quero ir para um lugar onde eu troco de igual para igual com o meu relacionamento, eu preciso aprender coisas novas.
Eu preciso fazer coisas que eu não faço, percebe? E para que eu possa ir para esse lugar, eu preciso aprender. E como é que eu aprendo? Quando eu vou buscando uma nova postura dentro dos relacionamentos. Uma postura que sabe o seu lugar. Então, o primeiro passo é você saber o seu lugar. É você entender o real significado de um relacionamento de casal. E então, você começar a confiar. Mas para você passar a confiar, você precisa primeiro olhar lá para a raiz, para papai e mamãe. Aprender a confiar nos homens de um lugar novo, de um lugar diferente. E aí, então, quando você pode confiar nesse homem, você pode ir para essa postura de mulher que sabe trocar nas relações. E ela pode confiar nesse homem. Por quê? Porque ele pode existir, porque esse homem ele pode participar da vida do casal. É muito diferente quando a gente pega e tem uma pessoa que fica sentada na sala assistindo TV e a função dela é estar ali. E tudo que ele faz e tudo que ele tá fazendo errado. Por quê? Ele tá fazendo errado porque ele erra, na sua opinião. E se ele tá fazendo errado porque ele tá fazendo errado, quem é que precisa pegar e falar pra ele que ele tá fazendo certo ou errado? Será que a gente não tá querendo controlar demais as coisas? E que quando a gente quer controlar as coisas é porque a gente não está olhando para o lugar correto dentro da relação? E aonde é o lugar correto? Lembra que eu falei que a gente precisa ir para a postura correta? E para o nosso lugar correto? Para isso a gente precisa virar as setas para nós. Porque como a gente aprendeu na infância que se relacionar é virar as setas para o outro, é fazer para o outro, é cuidar do outro, é estar atento ao outro, as nossas setas estão direcionadas para o externo. E quem ensinou a gente a cuidar de nós? Quem? Quem disse pra gente que pra gente poder se relacionar com o outro, a gente precisava ter uma vida interessante, uma vida no qual a gente olha pra gente e cuida da gente e confia que o outro sabe cuidar dele, que o outro é capaz e que ele tem capacidade, e que porque nós dois, cada um cuidando da sua vida, a gente pode, então, trocar. Porque caso contrário, não tem troca na relação. Tem o quê? Tem um movimento de nutrição, onde a gente faz demais para o outro e o outro se sente uma criança. E o outro se sentindo uma criança, ele não tem dignidade suficiente para trocar com a gente como mulher. E aí o caldo desandou. Faz sentido para vocês? Me contem se isso está fazendo sentido. Por quê? Porque, gente, nós mulheres, a gente vai cair muito nessa. É muito natural nosso, como eu já trouxe, é instintivo a gente querer cuidar do outro. Só que existe uma postura correta de cuidar. Existe uma postura correta de fazer a comida, existe uma postura correta de cuidar da casa, existe uma postura correta de trocar com esse homem. Mas tudo começa olhando para quando eu deixei de confiar, quando eu passei a controlar tudo, querer tudo do meu jeito, e quando eu deixei de olhar para mim. Tem muitas mentoradas minhas que o que elas fazem? Elas têm uma vida super interessante quando elas estão solteiras. E aí elas fazem várias coisas, elas saem com as amigas, elas vão pra academia, elas se divertem bastante. Só que daí quando entra um homem na relação, o que acontece? Ela quer passar o tempo inteiro com ele. E aí, essa vida interessante que ela tinha, que foi como ele conheceu ela, que daí ele olhou pra ela e falou, uau, essa mulher tem uma vida interessante, eu gostei, quero trocar, quero viver essa vida com ela. Por quê? Porque ela tem uma vida e eu tenho a minha. Então, a gente vai poder viver essa vida sem estar num movimento simbiótico, de osmose, de os dois coladinhos e grudadinhos assim eternamente um com o outro. Não, a gente vai poder seguir trocando do jeito que é. Verdade, não é? Verdade, sim, a gente vai seguir trocando. Junta e decide namorar. Acabou. Não sai mais com as amigas. Não tem mais uma vida. Não faz mais as coisas porque se preocupa, tem medo de sair e o que o outro vai pensar, tem medo de deixar o outro sair. E aí, e o que ele vai fazer?
Vocês percebem o nível de controle que a gente fica? E aí o que acontece? Aquela vida interessante, que foi o que atraiu esse homem para perto de nós, faz o quê? Ela se dissipa. E por controle, falta de confiança que a gente foi adquirindo lá desde a infância, a gente pega e desequilibra essa relação. E o que era para ser uma relação muito gostosa, deixa de ser. Por quê? Porque a gente está controlando. E quem controla não deixa o fluxo da vida acontecer. Não deixa o flow das coisas acontecerem. E aí esse homem fica preso, por quê? Porque ele vai ficar o tempo todo com alguém querendo estar com ele, ele não vai ter tempo de respirar. A gente, então, decidiu que vai viver uma vida dedicada a essa relação e esquece. Esquece de tudo aquilo que faria com que a relação fosse leve, que é uma vida para ela, uma vida onde ela pode confiar, que ela não precisa controlar, uma vida onde ela pode ter amigas, que ela pode sair, que ela pode se divertir, e que quando ela volta nutrida dela mesma, e então ela está disponível para trocar com esse homem. E aí, se ela vai fazer alguma coisa dentro da casa dela, que é o lar dela, ela faz, mas ela faz junto com ele. Ela faz, mas ela faz na postura de mulher. Ela faz, mas ela faz querendo trocar e se relacionar e não querendo ensinar, educar. E isso é muito difícil, a gente tem que estar sempre atento. E a gente precisa ativar uma postura, a gente precisa iniciar isso dentro de nós. Aprender como é que se faz a primeira vez e sempre orar e vigiar. Por quê? Porque, gente, nós vamos cair. Eu caio todo o tempo nisso. E se eu não estiver prestando atenção, eu vou querer fazer isso com meu marido. E aí eu tenho que dar 2 passos para trás, eu tenho que voltar e falar, opa, por que eu não tô cuidando da minha vida? Percebe? E aí, então, a partir desse movimento de aprender a fazer esse caminho neural dentro de nós, a gente vai poder ir para o relacionamento para trocar. Porque é isso que a gente faz quando 2 adultos decidem se relacionar. Ah, Adri, mas e a parte dele? Né? E a parte dele, onde ele é uma criança, onde ele não presta atenção em nada, onde ele é muito infantil? Aí eu vou te falar uma coisa. Quando a gente decide ir para o nosso lugar de mulher, a gente consegue invocar esse homem dentro dele também. Claro que vai precisar de tempo, vai precisar, é um processo, não é de uma hora para outra, não é uma varinha mágica que vai fazer sim, salalim, pirilim, pim, pim, esse homem se transformou e as coisas vão acontecer. Não, vai requerer atenção, mas quem cuida da parte emocional do relacionamento é a mulher. E a partir do momento que a gente vai para o nosso lugar, a gente vai evocar que esse homem acesse esse lugar de homem também dentro da relação. E caso isso não aconteça, muito provavelmente essa relação vai acabar. Por quê? Porque tá tudo desequilibrado e essa mulher está focando na vida dela, essa mulher está indo à frente e esse homem ficou para trás. Muito provavelmente ele vai acompanhar, ele vai chegar nesse lugar aqui. Então, o movimento é você tomar uma decisão de fazer algo para ir para a sua postura correta, mudar aquilo que atrapalha você na sua vida, coisas que você trouxe da infância, tá na sua bagagem, e que então você vai precisar passar por uma jornada. E como que você passa por essa jornada? Eu ensino isso dentro da mentoria Nova Estação. Então eu ensino para a mulher como ela saber o lugar dela no mundo e como ela ocupar esse lugar. Eu falo para ela tudo que ela precisa saber sobre o relacionamento dela com as mulheres, com a mãe, com o feminino no mundo. Depois a gente olha para o masculino e para o pai, para a relação com os homens. E quando a gente aprende tudo isso, a gente então pode ir para a vida. Aí a gente vai para uma outra fase dentro da mentoria, que é falar sobre dinheiro, relacionamentos, talento, profissão e carreira. Aonde eu tomo tudo aquilo que eu tenho para então poder dar para o outro a melhor forma. Na carreira, nas relações amorosas e também sociais. Quando a gente aprende, então, uma caixinha de ferramentas, que a gente, então, pode se relacionar com o outro de um novo lugar, a gente vai começar a receber da vida algo que antes a gente não conseguia. Por quê? Porque a gente estava muito na postura de salvadora, querendo cuidar dos outros a todo custo, a todo tempo. E quando a gente vai para uma postura de interrelacionamento, a gente pode então deixar de salvar, deixar de cuidar e a gente vai trocar de uma forma muito gostosa, de uma forma muito leve, de uma forma muito fluida com os outros.
E é aí que a gente olha pro outro e fala, nossa, por que a relação do outro é tão gostosa e a minha ainda não? Por quê? Porque muito provavelmente nós estamos na salvadora, querendo salvar todo mundo, querendo salvar o outro e no nosso lugar errado. Como vocês ficam, mulherada? Esse era um pouco do que eu queria trazer para vocês de como deixar de ser mãe do marido. Essa live vai ficar salva. Quem tiver dúvidas, me manda mensagem no privado. E quem se interessou pela mentoria, me manda mensagem no privado também, porque eu tenho uma oportunidade muito especial para esse mês de novembro para você. E aí, então, você vai passar por uma jornada comigo durante 7 encontros, praticamente ali 1 mês e meio, quase 2 meses, no qual você vai transformar a sua vida, você vai receber uma caixa de ferramentas e você vai poder trocar com esse relacionamento e não mais ficar no papel de mãe, porque esse lugar faz o quê? Faz com que a relação vá ficando xoxa, vai fazendo com que a relação vá ficando sem graça e essa relação ficando assim, a gente não tem troca, não tem um relacionamento gostoso e se a gente ficar junto, né? Se a gente ficar junto nesse relacionamento, vai ser um relacionamento que não vai frutificar, não vai prosperar. E eu desejo para você um relacionamento que possa prosperar, que possa ir pro mais, que possa ter alegria e energia de vida dentro desse relacionamento, ok? Então vem comigo, vamos conversando, tá? Fala comigo e aí a gente pode escrever uma história diferente a partir de hoje e muito diferente do nosso sistema também, mas com muita honra e muito respeito por tudo aquilo que aconteceu, beleza? Um beijo para vocês, até a próxima!